Acabou ainda agora, na belíssima cidade de Arequipa, no Peru, que eu tenho o prazer de conhecer, e fica a 3.200 metros de altitude, né? O jogo pela primeira rodada da Copa Sul-Americana, Melgar 3, Vasco da Gama 3, um empate, né? Vamos falar do jogo, gente? O Vasco da Gama começou bem, né? Logo aos 3 minutos do primeiro tempo, o Felipe Coutinho acertou um chute no ângulo, um belíssimo gol, né? E aí o Vasco fez 1-0. E aí, o Melgar, ele é um time meio limitado tecnicamente, então ele impôs o domínio do jogo em termos de volume, mas o Vasco estava mais perigoso, né? Até que aos 24 minutos, né, o Martínez do Melgar, ele perdeu um pênalti, jogou o pênalti para fora, né? Então ali o Melgar se abateu um pouco, o Vasco predominou. Aos 31 minutos o Veguete de cabeça fez 2-0 para o Vasco, né? E aí parecia que o jogo estava até decidido, estava bem encaminhado e tal, né? Mas aos 39 minutos o Martínez de cabeça fez o gol do Melgar. Então 2-1 pro Vasco e assim terminou o primeiro tempo, né? 2-1 pro Vasco, né? E foi merecido, porque o Melgar não apresentava muita criatividade, apesar de ter o domínio territorial. E o Vasco sim conseguiu oportunidades boas, né? O Melgar teve menos oportunidades do que o Vasco, né? Aí veio o segundo tempo, né? No segundo tempo, logo aos 6 minutos, o Veguete se jogou na bola ali de uma forma embolada, né? Meio que com peito, e fez 3-1 pro Vasco, né? E aí o jogo parecia mais decidido ainda, né? Porém, aí o Melgar, ele pressionou, né? O Castro fez um gol aos... acho que foi aos 29 do segundo tempo, né? E aí eles diminuíram para 3-2, né? E depois um outro jogador lá do Melgar, aos 44, ele... Não lembro o nome do jogador, gente. Aos 44 ele de cabeça fez 3-3 pro Melgar, né? O fato é que no segundo tempo o jogo estava à feição do Vasco, né? Mas a partir dos 30 minutos mais ou menos, o Melgar, ele passou a dominar, foi para cima e conseguiu um empate. O Vasco tinha a vitória nas mãos, mas deixou escapar. Ficou um empate, que na altitude é um bom resultado, né? Mas que perante o contexto do jogo, o Vasco não podia ter perdido esses 2 pontos, né? Bom, gente, eu ainda tenho o que falar, né? Mas, por gentileza, se inscreva no canal, faça isso agora para não esquecer no final do vídeo, né? Eu preciso muito dê like no canal, faça isso agora para não esquecer no final do vídeo. Eu preciso muito do seu like, porque eu monetizei o canal ainda há pouco. Quanto mais likes eu tiver, mais eu consigo monetizar, né? Se você puder se inscrever no canal, eu também agradeço, né? E se você puder compartilhar o vídeo, eu agradeço também, né? Bom, assim, gente, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu tô até... Não é que eu tô torcendo, mas se o Vasco foi eliminado aí na primeira fase, né, da Copa Sul-Americana, e é bem provável, porque de 4 equipes do grupo, 4 clubes do grupo, apenas um se classifica, né? Eu não vou ficar muito chateado não, né? Porque aí o Vasco vai poder focar no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, né? Que são as competições mais importantes, né? Especialmente o Campeonato Brasileiro, né? Nosso time tem limitações, né? Então é possível que lute para não cair para a segunda divisão pela 5ª vez, né? Então, concentrar esforços no Campeonato Brasileiro me parece uma boa ideia, né? E se cair fora da Sul-Americana é menos uma competição para dividir as atenções, né? Não sei se o raciocínio está certo, se o raciocínio está errado, mas pelo menos é isso que eu penso, né? E vamos ver, né?
como é que o Vascão vai aí adiante. Gente, eu tô precisando ajeitar a câmera aqui porque ela tá meio torta, né? Desculpem aí. E enfim, o Vasco é um time com algumas limitações, né? A gente tem que admitir isso, né? Então, priorizar o Campeonato Brasileiro eu acho que é muito importante para não cair o risco, ter o risco do rebaixamento, né? Como diria o ex-técnico Ramon Dias, né? Não vá barrar, né? Não vai baixar, né? E o time do Melgar é fraco, né? Eu acho que em São Januário, sem altitude, o Vasco vai ganhar sem problemas, né? Mas acho que é uma classificação difícil, né? É uma classificação difícil. Eu não entendo uma coisa no Fábio Carille. Ele está cometendo o mesmo erro que o Ramon Dias, né? O mesmo erro que o Álvaro Pacheco, o mesmo erro que o Rafael Paiva, né? Que é jogar com 4 homens de frente, Felipe Coutinho e mais 3 atacantes, né? O Berré, o Nuno Moreira e o Veguete, né? E ele está despovoando o meio-campo. Poxa, quem acompanha futebol minimamente sabe que é no meio-campo que se ganha o jogo, né? Pelo menos na maioria das vezes, né? E o Fábio Carille, ele tem fama de ser um cara que reforça o meio-campo, né? Ele poderia ter botado aí no time o Tietê, né? Tirava um dos atacantes, né? O Berré, né? E Berré ou Garré, ainda não me acostumei, né? E ele podia assim ganhar o meio-campo e ter mais chances de vencer. Mas enfim, como diz um amigo meu, Maurício Gangana, beijo pra você, né? Tá ruim, mas tá bom, né? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu agradeço aí pela assistência. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. Sim, a todos, né? E por gentileza eu repito, like aqui no vídeo, like em massa. Eu preciso para aumentar minha monetização, né? Não custa nada para você, é só botar o dedão e apertar no like, né? Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, tá? Se você puder dar uma olhada na descrição desse vídeo, eu também recomendo muito. Eu tenho produtos ali para comercializar, produtos que são documentos escritos. Quem sabe algum deles te interessa e eu posso fazer um precinho bem camarada.